Mais uma vez, boa noite. Essa aula gratuita aqui eu resolvi fazer justamente com a intenção de mostrar um pouco do que vai ser feito no curso, né? Tem algumas pessoas que já participaram, inclusive. Mostrar um pouco do que será ministrado lá nesse curso. E para que as pessoas que tenham interesse, de repente, né, vejam se realmente é isso que elas querem, tá? Por quê? Porque esse processo que eu vou estar explicando para vocês hoje e, né, no sábado e no domingo, quem participar. É um processo, hoje, na minha visão, mais barato e mais rápido para você ter um negócio, ok? Por que isso? Porque o investimento é baixo, você não obrigatoriamente precisa ter um capital grande na mão para começar a fazer. Você pode começar com poucos produtos ou às vezes não precisa começar com nenhum dinheiro, tá? E isso pode ser interessante para quem quer começar um negócio devagarzinho, ter uma renda extra ou tornar isso de fato uma profissão, tá? Então, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre exportação em geral e redirecionamento. Vou mostrar algumas questões com relação aos dois processos que são muito diferentes um do outro, mas que, infelizmente, aqui no Japão as pessoas têm confundido de forma que eles vêm fazendo o que eles acham que é redirecionamento, mas estão fazendo exportação. E isso gera um problema sério com relação à legislação aduaneira, gera crime, uma série de coisas, e por causa disso, muitas dessas pessoas começam a fazer e param de fazer no meio do caminho, em decorrência de prejuízos que passam a ter por causa desse tipo de coisa. Então, a ideia é que isso não aconteça, e a ideia é que vocês possam trabalhar, né, no que vocês querem, no que vocês almejam ali como negócio, sendo que seja parte do negócio, né, que vocês trabalhem de forma eficiente, de forma clara, junto ao seu cliente e duradoura, que não seja um negócio no qual você vai começar hoje e ter que parar amanhã, ok? Bom, arrumar um pouquinho a luz. A princípio de tudo, antes de explicar qualquer questões relacionadas à exportação ou redirecionamento, eu vou explicar um pouquinho do que é o comércio exterior de fato para vocês, tá? Comércio exterior, para que vocês entendam um pouco, nada mais é do que o próprio nome diz, comércio, né? Então é a troca de mercadoria por, por dinheiro, né? E isso é a maior demonstração de que processos como redirecionamento, eles vão de encontro com a regra de comércio em geral, o que por causa disso acaba tornando crime, tá? Pensando nisso, eu prefiro começar pela parte de exportação, até porque vocês dessa forma vão entender melhor o que quer dizer o redirecionamento, tá? De cargas. Qual que é a diferença entre os dois e qual deles você precisa botar um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de força, qual o outro você não precisa colocar tanto dinheiro e tanta força, mas em questão de valores, em qual deles você vai ganhar mais, ok? Exportação de carga, exportação B2B, B2C, qual é a diferença? Primeiro, exportação de cargas exportação é tudo aquilo que você envia, tá? Então, eu estou enviando algo para um outro país, eu estou exportando mercadorias. Estou dando aula sobre Japão, por exemplo, para sei lá, alguém em Portugal, eu estou exportando o conhecimento, tá? Então, tudo que envolve a questão de dar, de enviar, de vender, entra na parte de exportação. A importação é tudo aquilo que você faz na compra. Então, o importador é o comprador, e o exportador nada mais é do que o vendedor, tá? No caso de vocês, principalmente. Existem casos no B2B, no business to business, né? Negócio com negócio, no qual a gente pode ser sim o exportador, mas não ser o vendedor. Mas isso é uma outra história, um outro processo, é terceirização de carga, para cargas B2B, só que cargas B2B são muito maiores do que o que eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Então, exportação é a venda, tá? Venda B2B versus venda B2C. Ou seja, B2B, business to business, né? Então, de um negócio para um negócio. E o B2C, o business to consumer, que é do negócio direto para o consumidor final. Ou seja, a última ponta, o último elo, última pontinha ali da corda é o consumidor final. Então, toda a mercadoria vai acabar parando nele. Qual que é a diferença entre os dois? Já falei basicamente, mas
O B2B, normalmente, uma exportação B2B, ela é feita uma venda para uma outra empresa em venda de volumes maiores. Raramente você vai ver casos B2B de venda de produtos, vamos supor assim, menos do que 100 quilos, caixas pequenas. É muito difícil isso acontecer, tá? Ou seja, quando você faz uma exportação B2B, você está enviando volumes para empresas, distribuidores ou varejistas, como é o caso aqui. Então, eu estou vendendo roupas diretamente para uma loja e assim por diante, tá? Esses processos normalmente eles são mais burocráticos. Por quê? Porque o importador, como é uma carga para revenda, normalmente, o importador ele tem que estar adequado à legislação local do país dele. Então, se vocês estivessem importando um produto, vocês teriam que estar adequados à legislação japonesa. Então, vamos dar uns exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Imagina que você resolva comprar cosméticos para revender, tá? Não é cosméticos para você, cosméticos para revender. Se você for comprar cosméticos para revender, você precisa das licenças de cosmético e registro desse cosmético na vigilância sanitária japonesa para a revenda desse produto. Ah, mas Celso, eu sou o exportador, eu vou exportar o cosmético em grande escala. Você precisa da licença e autorização da marca para poder fazer essa exportação em grande escala. Porque de repente a marca já está em outro país, já está naquele país. E você não pode estar mandando, eles não permitem, tá? Então, a exportação maior, ela tem algumas questões de burocracia, no caso que a exportação menor não tem. Tanto que, vamos imaginar que você tem um importador no Brasil. Importações a menos de US$ 1.000, e esses US$ 1.000 não é o volume da carga, tá? US$ 1.000 é valor aduaneiro. O que que é o valor aduaneiro? É o valor da carga mais o valor do frete. Importações a menos de US$ 1.000, elas são consideradas importações simplificadas, ou seja, não dependem de contratos de câmbio, não dependem de pagamentos via banco, não depende de nada. Simplesmente a pessoa ela não precisa nem de autorização em muitos casos, tá? Então são importações pequenas. Partindo desta premissa, se essa importação lá no Brasil, por exemplo, ou aqui é 200 mil ienes. Se essa importação for para revenda, você vai ter que passar por toda a burocracia possível. Se essa importação for para consumo final, não precisa dessa burocracia, porque o consumidor final e acabou. Isso não vai ser repassado para a população. Então, o B2B, ele é muito mais burocrático. Então tem muita gente às vezes que me pergunta, fala, Celso, mas eu queria mandar volumes grandes de cosméticos porque meu irmão vai abrir uma loja no Brasil. Tá, o fato dele simplesmente abrir a loja não é o suficiente. Precisa de registro na Anvisa lá, o mesmo processo que tem no Japão tem lá. Precisa registrar o produto na Anvisa, precisa ter autorização da Anvisa para importação de cosmético, tem que ver que tipo de cosmético que é, se é classe um ou classe 2. Se é classe um ele é menos invasivo, se é classe 2 é anti-ruga, ácido não sei das quantas. Isso daí é tudo classe 2 é mais burocrático, tá? Demora mais para conseguir licença. Isso eu tô falando no caso de cosmético. E todos os outros produtos seguem a mesma linha, tá? Ah, resolvi importar comida. Tá bom. Se é para revenda, vai ter que passar pelo crivo. Não é a Anvisa não é a controladora, mas é ela quem autoriza. Porque você vai precisar registrar esse produto no Brasil, por exemplo. Mandei daqui para o Brasil, arroz. Eu preciso registrar isso no Ministério da Agricultura, porque é para revenda. Preciso registrar um código internacional, um NCM nele. Vou ter que criar um código de barra para ele. Vou ter que fazer a parte de informações desse arroz toda em português. Então, tem uma série de burocracias que você precisa atender no caso de um B2B. Daí a dificuldade. Em contrapartida, o B2B é muito mais barato. Eu vou mandar um container daqui vamos dar exemplo. Um container, que nem tô recebendo um container essa semana aqui, do Brasil para cá. O container do Brasil para cá, por mais que tenha saído do Pecém, que é um porto caro, tá? Mas saísse de Santos ia custar em torno de US$ 2.000. US$ 2.000, US$ 2.500. US$ 2.500 hoje, a gente está falando de 300 mil ienes. Para 20 mil quilos de carga. Então sai muito barato o frete. O que é diferente do B2C. Qual que é o lado interessante entre o B2B e o B2C? Eu vou explicar o B2C primeiro. O B2C é a venda direta para o consumidor final, tá? Então, geralmente em pequenas quantidades. Então, você vai mandar uma caixinha de 1 quilo, 2 quilos, via FedEx ou via correio, dependendo da situação, tá? Você consegue ter um controle maior sobre preço, sobre a marca e o relacionamento com o cliente, porque você está lidando diretamente com o cliente. Cara, por que que isso me traz mais lucratividade, talvez, Celso?
Porque muitos dos produtos acabam encarecendo no Brasil, por exemplo, em decorrência de ser um B2B. Aí você fala assim, mas peraí, se o frete do B2B é tão barato, o frete do B2C é tão mais caro, por que que o B2C acaba valendo a pena? Por um motivo simples, dependendo da situação, quando eu vendo eu coloco o produto para revenda, eu vou ter os impostos de importação, de nacionalização, e na hora que eu for revender mais uma vez, eu vou ter ICMS, PIS, COFINS sobre também o meu lucro ali, a minha margem. Então eu acabo tendo que subir mais ainda o preço. Então no Brasil tudo fica muito mais caro. Então, se você reparar, tem produtos no Brasil, às vezes da, sei lá, produtos japoneses, não importa, americanos, que no Brasil está mais caro do que se você mandasse daqui para lá. Daí a ideia de montar esse curso para vocês e mostrar para vocês como fazer isso. Ah, mas tem caso, Celso, uma vez eu ouvi você falar de um caso de um cosmético que a pessoa foi mandar três Bioré de 300 ienes e o produto ficou mais caro quando chegou lá. Sim, com razão. Por quê? A pessoa compra num supermercado qualquer o produto de 300 ienes e que resolve querer revendê-lo por 1.500. Mandou 3, 4.500 ienes. Se você fizer pelo dólar de hoje, tá? 4.500 ienes daria 30 dólares. 30 dólares daria quase 180 reais. Mais o frete. Qual que é o maior problema nessa história? O frete. Ah, mas quanto custou o frete? Ah, o frete custou 30, 40 dólares. 50 dólares, que seja. O que que acontece? 50 dólares mais 180, a gente passou de 50 dólares. E no Brasil, qualquer coisa acima de 50 dólares paga tributação de 60%. Então vamos lá. 50 dólares só de frete já dá em quase 300 reais. Dá 280 reais. Com mais os 180, você passou a ter um produto a 460 reais. Três produtos. Aí você acrescenta 60% sobre esses três. Quem é que paga num biorezinho 200 e poucos reais? Ninguém. Então tem que saber que produto vai mandar e como vai mandar. E daí a importância do quê? Da gente atrelar a questão da compra no atacado no Japão. Então, se na farmácia ele custa Gorriakuen, quer dizer, se eu for no distribuidor, eu vou comprar uma caixa disso com 12 unidades, 20 unidades que seja, mas eu vou pagar talvez 250 ienes. Tá vendo a diferença? Então, aonde está o erro? O erro está na tentativa de compra direto no mercado consumidor de varejo, que é uma coisa que não deveria existir. Ok? Dentre esses dois modelos aqui, vem a pergunta: qual desses dois modelos para você faria mais sentido, tá? Porque a venda direta ao consumidor, você vai poder botar seu preço aqui, embutir até os impostos, entregar direto na porta dele e ele vai poder comprar sem restrições de você. Vai ter que ter um volume mínimo, por exemplo, o máximo que eu posso entregar são 5 unidades, máximo. Por quê? Porque lá no Brasil eles podem barrar se passar de 5, 6 unidades. Ok? O que que isso quer dizer? Quer dizer que você vai vender literalmente para o consumidor final. Não é para terceiros, não é para uma loja, não é nada disso. Vai vender direto para o consumidor que quer aquele produto de você. E aí, o Japão tem uma infinidade de produtos que você pode trabalhar que não precisa ser obrigatoriamente Shiseido, Hadalabo e qualquer outra marca. No caso de figures, você tem uma série de produtos. Você pode até regularizar, você pode até mandar eletrodomésticos para vocês terem uma ideia. Panela de Gohan. Panela de Gohan hoje no Brasil é vendida a 3.000 reais. Se você vende diretamente para o seu consumidor, é bem possível que você consiga vender para ele a 2.000 reais essa panela. Já com frete, já com tudo. Por quê? Dependendo da marca que você comprar e dependendo de onde você comprar, você vai comprar ela barato. Ah, vou comprar direto no Don Quixote, vou comprar direto no Edion, vou comprar, sei lá, em qualquer outro Denk aí. Vai ficar caro, óbvio, você está comprando no consumidor final. E aí vem um problema. Uma vez que você compre como consumidor final, você não tem nota do gasto dessa mercadoria. Como você vai declarar isso depois? Entrada e saída desse dinheiro. Então, tem que verificar qual que é a opção que você quer. B2B, muito mais burocrático, depende de órgãos regulamentadores, que é Anvisa, MAPA, uma série de Inmetro, uma série de órgãos que obrigam você a se regular com relação ao que está acontecendo. Agora, no B2C, não. No B2C, você manda direto para o consumidor. Se ele se quebrar, se estourar, se queimar, o problema não é seu, o problema é dele.
ok? E aí vem essa pergunta mais uma vez. Faço para vocês essa pergunta de novo. Qual desses modelos para vocês faz mais sentido? Do que vocês gostariam de fazer, tá? Com isso, a gente bate de frente com o redirecionamento de carga. Então, o que é o redirecionamento de carga de fato, tá? Redirecionamento de cargas é um serviço que permite enviar produtos de um país para o outro de forma mais eficiente e econômica. Funciona assim, como está descrito aqui. Você recebe a mercadoria de diferentes fornecedores e um endereço no país de origem, ou seja, o seu endereço, o endereço do seu escritório, o endereço aonde está cadastrada a sua empresa. Consolida pacotes em um único envio, reduzindo custos. Redireciona para o destino final, seja para clientes individuais ou empresas. Vamos lá. Como isso tem que funcionar? Então vamos lá. Quer aprender como fazer redirecionamento de cargas e transformar isso num negócio? Por quê? Porque no redirecionamento você consegue fazer, por exemplo, para B2C, a pessoa vai lá e compra um produto numa plataforma qualquer e redireciona essa carga para o seu endereço. Você só tem o trabalho de contratar o frete. Você é o intermediário do frete. Você manda fazer a coleta, junta a carga toda, manda fazer a coleta e manda para ela, dela para ela mesma. Empresas, a mesma coisa. Ah, preciso retirar da retirada de amostras que não tem valor comercial. E isso é muito importante, tá, gente? Redirecionamento não serve para produtos com valor comercial. Compra e venda não dá para fazer aqui. Redirecionamento, ele só serve para quê? Para envios de produtos que não têm valor comercial, como presentes, amostras e assim por diante. Então, para o caso de uma empresa, você não tem como mandar um presente. O que que você pode fazer? Mandar como amostra. Então, a empresa compra diretamente do fornecedor, o fornecedor fala que não vai enviar e utiliza o seu serviço para redirecionar essa carga. Isso também é possível. Aí você fala assim, mas como vai funcionar isso, Celso? Eu sou agente de carga. O fornecedor, eu vou fazer a nota, e aí vem a importância desse curso nosso, inclusive. Eu vou mostrar para vocês quais são os documentos obrigatórios que vocês precisam ter, tá? Porque independente se é carga pessoal ou não, redirecionamento ou não, se é revenda direta ou não, os documentos do comércio exterior são iguais, tem que fazer. O redirecionador, ele tem que fazer esses documentos mesmo que dentro do sistema da FedEx ou da DHL. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a empresa X fornecendo o transporte, fazendo um embarque em nome da empresa Y. A minha empresa não aparece. Ela só é a intermediária, a representante da transportadora. Isso é redirecionamento, tá? Qual é o problema que a gente precisa resolver com relação a essas questões? Redirecionamento de carga é um modelo mais voltado para B2C. Ou seja, o que essas pessoas fazem normalmente de fazer cargas para revenda através de empresas de redirecionamento está completamente errada. Então é B2C, ou seja, consumidor final. É por isso que muita gente vem fechando loja, porque a alfândega está barrando essas pessoas, tá? Por que não funciona para B2B? Impostos e regulações. Empresas que compram para revenda precisam de nota fiscal. E uma empresa dessa não vai emitir. Um caso de presente não tem nota fiscal. Certificados de origem e outros documentos alfandegários. O redirecionamento tradicional não fornece isso. Não tem como fornecer. Não dá para fornecer. Por quê? Porque esses documentos têm que ser fornecidos por quem fabrica, por quem vende. Essa é a diferença. Limitações de volume. Muitos serviços de redirecionamento operam com volumes pequenos e não têm estrutura para lidar com grandes cargas ou pedidos recorrentes de empresas. Ok? Formalização da importação. Importadores B2B precisam seguir regras específicas, enquanto o redirecionamento é mais usado por consumidores que compram produtos para uso pessoal ou revenda informal, ou seja, são pessoas que vão comprar de repente um produto contrabandeado, tá? E vão repassar esse produto para frente em forma de contrabando. Isso pode acontecer também, ok? Atenção! Algumas empresas encontram maneiras de usar o redirecionamento para B2B, como criando parcerias com fornecedores que já incluem a documentação necessária, mas isso não é padrão do mercado. Ou seja, eu posso sim fazer um redirecionamento partindo do princípio que o fornecedor esteja de acordo comigo. Se ele não estiver, esquece.
Ele tem que fornecer invoice, o fornecedor tem que fornecer documentação de exportação e você vai trabalhar como se fosse um agente de carga. É diferente, tá? Por que que isso aqui é um problema, gente? Porque as pessoas hoje vêm fazendo o processo de redirecionamento de forma errada, criando um problema sério de crime por lavagem de dinheiro e etc., que pode facilmente ser pega pela Receita Federal, tá? Ai, como assim? Como pode ser pego? Ué, simples. Se eu trabalho com redirecionamento, o dinheiro da mercadoria cai na minha conta, eu compro o produto para a pessoa e mando para ela como se fosse gift, e depois coloco isso como se fosse um pagamento de serviço, eu tô sonegando esse dinheiro que entrou na minha conta. Eu só tô contando com o dinheiro que sobrou. Por quê? Eu comprei o produto, mas eu não sou vendedor, então eu não preciso de nota fiscal desse produto. Se a Receita Federal, por algum motivo, encasquetar com isso, ele vai falar: por que que você recebe tantas remessas do exterior? Fora que, pensando nessa questão do venda direto ao consumidor, existem outras formas que eu vou ensinar, inclusive, no sábado e no domingo, de você ganhar muito dinheiro, por exemplo, para quem está no Brasil, né? Tendo uma loja no Brasil e vendendo muito para o Japão, para os Estados Unidos, diretamente para os consumidores de lá. Num processo completamente diferenciado que a gente já validou com três empresas diferentes. Ou seja, se o produto lá fora é vendido por US$ 50, porém o produto aqui no Brasil, lá no Brasil, ele custa R$ 100, ele custa o equivalente a US$ 20. O que que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso estar aumentando o valor do meu ganho em cima disso? Com certeza. É só embutir os valores, embutir os impostos, ver por quanto vai chegar lá e revender o produto num valor mais alto. Ah, então, quanto que é o imposto no Japão, por exemplo, uma calça jeans, Celso? É 20%. Então, mais o frete. Então, você bota lá, sei lá, US$ 2 de frete por peça, mais 20%. Então, você tem uma calça de US$ 20, mais US$ 2, 22, mais 20%. A gente está falando de US$ 4 e uns quebrados. Então vai para US$ 26. Ó, mas espera aí, no Japão ela é vendida por 40. Então você vai fazer um cálculo inverso. Isso eu ensino para quem quiser saber mais, eu ensino durante o curso que, cara, não tem como não ganhar dinheiro, principalmente quem está no Brasil, tá? Só para avisar. Outro problema a ser resolvido: redirecionamento versus exportação direta ao consumidor. Não confunda. Muita gente acha que redirecionamento e exportação direta são a mesma coisa. Mas é diferente, a diferença é enorme. Direcionamento de carga. Cliente compra de uma loja no exterior. Olha, presta atenção nisso. Compra de uma loja no exterior com o próprio cartão e envia para o intermediário, que é você, o redirecionador, que apenas recebe, consolida e reenvia para o Brasil. Quem faz o redirecionamento não recebe valores do cliente final, apenas cobra pelo serviço de envio. Exemplos de empresas que fazem isso: MyUS, StayCry e Shipito. Todas essas são redirecionadoras. O que que ela cobra? Ela cobra transporte, cobra armazenagem, cobra serviço de consolidação, mas ela não cobra o produto, porque o produto tem que ser comprado pelo próprio consumidor. Exportação direta ao consumidor, B2C. Empresa vende um produto diretamente ao cliente no Brasil, recebe o pagamento e cuida de toda a burocracia de exportação, com impostos e documentação. Exemplo, Amazon, Shein e lojas próprias. É muito parecido, é fácil de confundir. Aonde está a diferença? Um não recebe dinheiro do cliente para comprar mercadoria, o outro recebe. Você pode trabalhar por encomenda, não tem problema nenhum, tá? Resumo: no redirecionamento você só presta serviço de envio, sem vender produto. Na exportação você vende, recebe o pagamento e cuida da entrega. É fácil de entender. E aí vem a pergunta lá do começo de novo. Qual tipo de negócio você acha mais viável? Redirecionamento, você precisa botar dinheiro? Não. Você precisa se cadastrar numa transportadora, abrir uma empresa na questão de agenciamento de carga e só fazer o processo de reenvio. A outra, você vai abrir uma loja, um e-commerce, e vai revender sob encomenda ou produtos que você já tem ali em caixa, em estoque, revendendo diretamente para esses consumidores. E aí vem as fórmulas mágicas, né? Do tipo, transporte mais mercadoria, dá para eu saber quanto que vai ser cobrado de imposto no Brasil, por exemplo. Dá para eu saber quanto vai ser cobrado de imposto nos Estados Unidos, quanto vai ser cobrado de imposto na Europa. E eu posso incluir esse imposto para que o comprador
compre de mim direto sem ter que se preocupar. É isso que a Shein, que a Shopee, que todas essas empresas que trabalham com produto, com processos de envio direto para o consumidor fazem, ok? Envios internacionais. Nos envios internacionais, em média, apenas 5%, pensando em Brasil, tá? Brasil, Japão, por exemplo. Em média, isso conta Estados Unidos também, é que Estados Unidos está bem mais fraco. Em média, apenas 5% dos envios de mercadorias atendem às obrigatoriedades e legislações que envolvem o comércio exterior. Ou seja, a maioria das pessoas fazem um processo completamente ilegal para que essa mercadoria chegue em outro país. Por isso que tem muita gente que fica com a mercadoria presa e assim por diante, tá? Quais são os erros mais comuns? Revenda, fazer o processo de revenda, ou seja, receber o dinheiro para cargas pessoais. Não existe isso, tá? Esse tipo de processo acaba tornando a exportação que a gente chama de exportação fraudulenta, ou seja, você está criando uma fraude na exportação. Isso pode ser facilmente pego tanto pela Receita Federal local quanto pela Receita Federal do importador. Que tipo de crime fica atrelado a esse problema aqui? Contrabando, pirataria e lavagem de dinheiro. Então, por exemplo, se eu pego uma bolsa Michael Kors aqui no Japão, compro na loja da Michael Kors e revendo ela para fora sem ser produto de segunda mão, ou seja, usado, porque ela passou por mim que sou consumidor final. Se passou por mim que sou consumidor final, ela, mesmo que eu não tirei do plástico, ela passa a ser usada. Ela, só o trajeto que ela fez, ela já se considera usada. Eu tendo um produto usado, eu mandando como um presente, sendo que eu recebi o dinheiro para essa bolsa ser comprada, eu estou criando um processo de pirataria, porque é um produto original que tem procedência, mas que não poderia ser revendido, nem exportado. Ele sendo segunda mão, por exemplo, pensando na legislação japonesa, teria que ter licença para revenda de produto segunda mão. Se isso acontecer no Brasil, por exemplo, o Brasil nem permite nem venda, nem importação de produtos, nem compra de produtos do exterior usados. Só se for consumidor final. Daí a diferença. Eu vou lá, compro bolsas famosas, diretamente do fornecedor ou numa loja de produtos usados e assim por diante, e eu posso facilmente revender isso para o mercado consumidor brasileiro, americano, não importa. Crime de contrabando. Cosméticos é um caso. Todo cosmético que não tem registro, se ele passa pela alfândega e ele não é, e ele vai ser revendido, é um processo de contrabando. E lavagem de dinheiro, obviamente, como eu comentei. Eu recebo um dinheiro de uma mercadoria no qual eu não poderia, não alego revenda, logo pode ser considerado lavagem de dinheiro. Isso acontece com uma certa frequência. O Japão demora um pouquinho mais para pegar, mas no Brasil, bem mais fácil. No Brasil, os caras pegam direto, tá? Dúvidas, pessoal? Quem tiver dúvida pode abrir o áudio aqui, tá? Pode ligar a câmera, tranquilo, tá? Fiquem à vontade. Venda seu produto. Tá bom, a gente falou da venda direto ao consumidor, falou do redirecionamento, que é um serviço. Porém, para isso acontecer, você vai precisar de algumas ferramentas. As ferramentas ideais para isso, obviamente, estão atreladas ao marketing, e você vai ter que sim fazer uma pesquisa de mercado, sim, no país de destino. Vai ter que estudar o comportamento, o que eles querem, como funciona, o que que você pode apresentar de melhor. Ah, Celso, eu não posso exportar Shiseido, mas eu posso ver uma marca X japonesa, por exemplo, no qual essa marca X japonesa é muito melhor. Então você apresenta como você vai fazer isso, como que você vai apresentar isso para o seu cliente. No redirecionamento é a mesma coisa, como você vai vender o seu serviço de redirecionamento. Isso tudo, independente do que você vai fazer, você precisa usar ferramentas de marketing para isso, no qual a gente vai estar falando sobre isso especificamente no domingo, tá? Por quê? Se você tem um e-commerce, você vai precisar de um site, vai precisar de uma mídia social e etc. Se você tem um redirecionamento, um site talvez não seja algo tão importante, de repente só para facilitar a vida um pouco do cliente. Mas, no geral, você vai estar utilizando muito mais a plataforma de uma FedEx ou DHL para estar criando custos ali dos produtos que você quer, dos fretes que você quer vender, ok? Lógico que você pode ter uma tabela, sem problema nenhum, tá? Com isso, quais são os. Desconfigurou aqui, me perdoa, gente. Quais são os meios
para você fazer esse marketing, tá? Meio de técnicas de venda, né? Você tem que ter conhecimento sobre técnicas de venda ali, online, no tete a tete ali por telefone, assim por diante. Vai fazer divulgações por website, por eventos, por exemplo, reuniões, network, boca a boca e mídia social. É o que você tem para fazer. Quanto mais força você colocar na propaganda do seu negócio, maiores são as chances de você vender esse produto com lucro e ter sucesso naquilo que você vai fazer. Ainda mais pensando em produtos made in Japan ou no caso de serviços relacionados, atrelados a, ao redirecionamento. Existe um mercado no Brasil, principalmente nos Estados Unidos também, na Europa também, mas no Brasil principalmente, muito grande com relação a produtos japoneses, como por exemplo, até hashi, até pauzinho. O Miyagi. Existe uma japonesa, eu já comentei isso, até eu tenho que pegar o site dela, que ela ficou riquíssima vendendo o Miyagi, vendendo presentes japoneses. Então, ela fez um grupo de compras lá em que pagam uma mensalidade para ela e ela envia um omiyage por mês de diferentes locais do Japão para todos os clientes dela. Então, os caras pagam para comer bolachinha japonesa de banana, de pêssego, de qualquer coisa do tipo. Então, existe um mercado. Tá? Existe uma forma de fazer isso tudo acontecer sem ter grandes problemas, e isso já existem grandes empresas fazendo isso de forma muito eficiente. É só a gente pegar o mesmo modelo, mostrar para vocês como funciona a logística, como funciona todo esse processo de marketing e você começar a vender esse produto de forma mais eficiente. Então, como eu sempre digo para os alunos, resolver vender cosmético não é cosmético. Está vendendo algo made in Japão que deixa as japonesas com a pele mais sedosa e logo quer passar essa sensação para o seu consumidor no Brasil, por exemplo. Ah, não, eu vou vender action figure, tá? Pega os apaixonados, aficionados por anime, mangá e etc. Existe um público no Brasil de mais ou menos entre simpatizantes e otakus de fato, se eu não me engano, vai de 3 a 7 milhões de pessoas. Ou seja, é um público muito nichado, no qual você poderia atender de forma muito simples e muito rápida, mesmo que seja por serviço de redirecionamento, ganhando sobre o transporte, não sobre o produto, tá? Então tem diversas situações e a gente vai trabalhar bastante isso no dia 2, é, justamente porque não adianta você saber o processo logístico, não adianta você saber aonde comprar, não adianta você saber nada disso se você não souber o que fazer antes, que é começar a divulgar a sua empresa, começar a demonstrar o que você vai fazer, o que você está trazendo para o seu público e achando esse público de fato, ok? Qual que é a nossa solução? Pô, desconfigurou mesmo. Qual que é a nossa solução para essa questão do redirecionamento e da venda direta, tá? Tudo isso, a nossa ideia é estar mostrando para vocês como diminuir o seu custo, tá? Como ampliar ali como aumentar os benefícios junto ao seu cliente. Por quê? Querer ou não querer, ele é o consumidor final. Se o seu negócio começar a dar certo, ele comprar uma vez, comprar duas, ele vai se manter comprando, tá? E isso vai, assim, diversos produtos dos mais variados você pode trabalhar com isso. E ao mesmo tempo, a nossa solução, uma das principais soluções é acesso ao mercado atacadista ou de serviços no Japão. Então, quem que você tem que acessar para comprar mais barato esses produtos? Quem que você tem que acessar para ter um serviço mais barato de transporte? É isso que a gente vai passar para vocês e ensinar todo o caminho do que vocês precisam fazer para conseguir literalmente vender os seus produtos para fora ou o seu serviço. E isso vale, ó, para quem aprendeu a fazer de fato, e que já tem algumas pessoas que aprenderam a fazer, estão vendendo produtos não só para o Brasil, mas estão vendendo produtos inclusive para a Europa, Portugal, estão vendendo produtos para os Estados Unidos, para vários lugares. Você pega uma linha de pessoas, de profissionais que seguem uma linha de serviço, tá? Que aprenderam a fazer o marketing para o exterior. Então, existem aí hoje terapeutas que estão aqui no Japão, que estão no Brasil, que estão em vários lugares do mundo, que atendem outros países. Atendem a Austrália, atendem a Europa. Por quê?
porque eles descobriram como fazer esse marketing. Ou seja, então, saber ter o conhecimento técnico é importante, sim, mas saber como você vai se vender é primordial. Ok? Dúvidas, pessoal? Vou passar uma última parte aqui e vou abrir para perguntas. Quem tiver perguntas pode ficar à vontade, tá? O nosso treinamento vai acontecer agora, no dia 1 e dia 2 de março, ou seja, sábado e domingo. Faltam apenas 2 dias, tá? Fiz essa aula aqui para quem tiver interesse, porque estava na dúvida. O valor desse treinamento normalmente é 25 mil, a gente passou para 20 mil, tá dando um desconto de 20% aqui. E quem tiver interesse, eu vou estar colocando o link no grupo. E quem tiver interesse, se inscreve o mais rápido possível, que a gente a partir das 14 horas do sábado e no domingo, a gente vai estar fazendo essas aulas e mostrando para vocês tudo que vocês precisam fazer para revender para fora, tá? Qual que é a questão? A questão é, decida-se apenas se é um negócio literalmente que você quer fazer. É um negócio no qual o custo é baixo, operacional inicial? Sim, muito baixo. Você pode trabalhar, por exemplo, botar um site seu ali. Ah, eu vou ter que pagar pelo site, tudo bem? Botar no seu site alguns produtos ali e quando a pessoa comprar, você encomendar ou você comprar e mandar para ela, com certeza, você não precisa obrigatoriamente ter esse estoque. O importante é que você saiba onde tem esse estoque. Essa é a diferença. Se você souber aonde comprar e souber que esse produto existe e está lá constantemente, logo você comprar este produto não é dificuldade. Isso não impede você de não ter um estoque. E se você quiser trabalhar com redirecionamento, que você tem um custo zero de implantação, é uma questão só de cadastramento junto às empresas de transporte, etc., e começar a trabalhar no seu marketing, é é a bola da vez, é a hora de fazer isso, até porque acredito eu que muitos de vocês que trabalham em fábrica estão sentindo que aos poucos o Zangyo está diminuindo, a Toyota está parando, para quem trabalha com produtos com fábricas atreladas à Toyota, algumas regiões estão mais fracas e isso está afetando a gente de alguma forma, tá? Então fica aqui o convite para vocês, quem tiver interesse é só entrar em contato ou acesse o link direto que eu vou estar colocando ali no grupo e sejam bem-vindos para o nosso treinamento de redirecionamento e vendas do Japão para o mundo. Está aberto aqui a perguntas. Quem tiver pergunta, pode abrir o áudio, abre o vídeo aí, vamos conversar agora, que é a hora para você, que é a hora que você tem para tirar dúvida. Eu vou tirar aqui 30 minutos para a gente tirar dúvida geral. Bora lá. Vamos lá, Celso, tudo bem? Meu nome é Manuel. Tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta no seu curso. Por exemplo, né? Você Sim, acabou de falar dos tipos de business que você está orientando, explicando. Mas, por exemplo, se eu precisar nesse curso que você vai dar também, por exemplo, sim. se eu precisar sobre logística, por exemplo, do container de 20 feet, de needle feet de 40 pés, por exemplo, nesse curso você tem ou num outro curso você faz isso? Como é que se Eu tenho, trabalha? na realidade é o seguinte, é Ah, que como os processos, o entendimento do processo é diferente, certo. então esse curso aqui ele é justamente para isso, para você Ah. com custo baixo, começar a revender produtos japoneses para fora, Certo, tá? certo, certo. Com o tempo, obviamente, se o seu negócio crescer muito e você vê viabilidade para fazer um container, obviamente vai ter que aprender sobre essa logística, porque aí Certo. todo o processo muda. Porque qual que é a questão? A questão é que, além de você começar a ter que ter algumas, de repente, licenças locais, assim por diante, Certo, certo. o seu importador vai ter que ter também. Uhum. Então, qual que é a questão? A questão é você conseguir padronizar o que você tem para entrar lá do outro lado. Entendi. Esse é o maior problema. Então, Ah, eu tenho um outro curso para isso, eu tenho uma aham, mentoria, inclusive. Eu não sei se você já tem um produto definido, inclusive, né? aham. Mas Tenho sim. se você já tem um produto definido, dá para a gente fazer, eu vou comentar sobre isso daqui a pouco, dá para a gente fazer Hum. uma mentoria onde a gente já vai em cima do core business direto. Ó, o que que você vai fazer? Eu vou fazer isso. Então, deixa eu ver, você pretende mandar para onde esse produto?
Não, eu tenho mandar para a América do Sul, ou então da América Central. Por exemplo, só para Hum, te passar um pouquinho, né? Aquilo que você acabou de falar agora há pouco. Então, tenho vários amigos nesse ramo, mas como é que a gente fala? Faz muito aquilo que você falou agora, meio que pirataria, meio que tectou, sabe? Faz as coisas, vamos falar sim, assim na linguagem, feito nas coxas. E eu não tenho, sim. eu sempre penso em morar no Japão, não sei sair daqui, então eu tenho já um conhecimento dessa área, não de exportação, mas eu tenho um conhecimento desse mercado há mais de 20 anos, não trabalho nessa área e tenho intenção de trabalhar em uma outra área, né? Então, justamente agora, depois de uma certa idade, e aí eu tenho um certo conhecimento, mas eu parei muito na parte, justamente aquilo que você falou, de logística, nessa parte burocrática, né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui a empresa aqui e já tenho o importador no outro lado do mundo, alguns Ótimo. importadores. Então ele já é o responsável pelo. Ele já é o responsável pela legislação local lá no país dele. Ótimo. Isso. Então, Então você não tem mais que se preocupar. A sua preocupação é, é só a burocracia local. Eu tenho. local e o que eu parei muito também, que porque eu não tenho conhecimento, que é uma área que, assim, aquilo que a gente está aprendendo agora, né, inclusive, na parte de logística, eu levei um susto tremendo em algumas coisas. Por exemplo, alguém fala uma coisa que é fora da barbaridade, tipo, Yakunaman pelo um container, outro cara trabalha com seis. Então você não tem um consenso. Onde é que está isso? No que eu estou Então, na errando? realidade é o É, seguinte, é, existem várias formas, tá? Por aham, exemplo, se você falar de um container 40 pés, realmente, o container de 40 pô, pés hoje, saindo do Japão, ou 20 pés, ele tá muito caro. Em aham, decorrência da China e tal, até eu nem sei quanto que tá saindo o é, valor hoje. Tá? aham, Eu vou dar uma pesquisada. Mas o que acontece? Existem outras formas de você trabalhar essa logística que pode torná-la mais barata. Por exemplo, um container vai em Hyakuman. Dependendo da coisa, compensa às vezes mandar no aéreo, isso é mais barato. É saber fazer em ah, custo. Ah, mas, ô Celso, é, existe algum outro tipo de container que dê para eu carregar? Dependendo da situação, por exemplo, o Brasil manda muito container reefer para cá. Container refrigerado para certo. cá com O que seria? ca- carga Certo. de frango e Aham. assim por diante. Esses containers reefers, por Certo, exemplo, o Japão não exporta muita coisa refrigerada. Então, o que acontece? Comida, certo. etc. O que acontece? Muitos desses containers voltam vazios para o Brasil, por exemplo. Vazio, vazio. Ah, entendi. Esse tipo de container a gente chama de container NOR. O container NOR, às vezes a companhia marítima, para não deixar ele vazio, ela vai cobrar, por exemplo, se eles estão cobrando em Hyakuman um transporte, eles vão te Aham. cobrar no container NOR US$ 2.000. Tipo, 300 mil Ah, ienes. entendi. Então, Certo. vai do quê? Vai de algumas questões que você precisa ter no meio do caminho, como, por exemplo, serviços terceirizados de agenciamento de carga. O processo é bem diferente desse que a gente está falando. Por quê? Aham. Nesse aqui de Aham. venda direta, eu vou contratar a FedEx, vou abrir minha conta como empresa na FedEx. Cara, Certo. vendi, chama a FedEx, coleto, já bota o endereço da pessoa, faço a invoice e mando para frente. A FedEx fica Entendi. Certo. incumbida do resto. Agora, quando a gente está falando de Certo. processos no B2B, que é o seu caso, o, B2B, B, né? Certo. o B2B, toda a documentação tem que ser feita por você, não é mais a FedEx. Certo. E isso daí gera algumas questões, por quê? Porque quem não sabe fazer acaba empatando em algum lugar. E aí é o que você falou, é muita Hum. informação desencontrada. A pessoa, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e você acaba ficando parado sem saber o que você tem que fazer. O processo não é difícil, É. tá? Tem que aprender o quê? Hum. Confecção de documentos, o que fazer, como fazer o despacho aduaneiro na alfândega para exportação e, detalhe, como contratar terminal para paletização do produto, como contratar frete, qual que é a melhor opção, por exemplo, vou dar um exemplo. Ah, Transporte internacional. Eu, por exemplo, Incoterm é algo certo. importante, inclusive, que eu vou dar nesse curso. Certo. Incoterms, por exemplo, eu jamais faria uma exportação que fosse CIF, a não ser que o cliente pedisse. Aí você fala assim, mas por quê? Porque o cliente vai ter que cambiar o dinheiro do frete e me pagar aqui, porque o CIF é eu pagando, eu mandando o produto com o frete já embutido no produto, tá? Certo. Certo. Qual é o problema do CIF? Toda a carga que sai como carga CIF, no destino, tem um custo quase dobrado de logística, Sim. armazenagem, etc. Então, então, o que acontece? A história é, eu não vou embarcar CIF, eu vou embarcar como FOB e falo para o cliente, falo, ó, Isso. contrata você o navio, contrata você o transporte, eu só entrego no local. Ah, mas eu não posso contratar o transporte. Então, o que que eu faço? Eu contrato o transporte em nome dele, mas mando para ele pagar no destino. Certo. Então,
isso tudo depende de algum certo tipo de conhecimento e depende de algumas informações, porque um agente de carga não vai pegar para você e vai falar assim: eu preciso dessa informação para cotar o frete para você. Se você chegar pro cara e falar assim, meu, eu quero saber o preço de um container de 20 pés, ele vai falar assim, para onde? Porto X, saindo do Porto Y. Você tem que saber de quais portos vão sair e para qual Certo. porto que vai chegar. Aham, Aí ele vê qual vai ser o container. Ah, certo. ele fala qual é o volume e peso da carga. Ah, não sei. Não tem frete. Não tem conversa. Quem vai pagar o É, né? frete? Eu notei Então muito você isso. então você vai ter que colocar lá, por exemplo, ó, o produto foi feito assim, negociado ao custo FOB. Ele já sabe que é para pagamento lá, só que você está fazendo o Ó, custo por aqui. aham, Então, eu tenho um treinamento só para fazer esse tipo de coisa. Inclusive, eu estou ajudando um pessoal ó. no setor de carros para isso. Ah, Que aí ah, eu, esse treinamento de fato, ou eu dou o treinamento para a pessoa ir fazendo sozinha. Ou eu posso prestar consultoria, isso é assessoria, isso é o de menos, tá? A gente faz o aham, nome da empresa e não tem problema. Mas, por ah, exemplo, as consultorias, a mentoria, eu ensino a fazer e vou acompanhando nos primeiros embarques. Então, tem que fazer a documentação de exportação. Eu vou te mostrar como fazer, você vai fazer, vai terminar e vai me mandar para eu ver se está faltando alguma coisa. entendi. Eu vou acompanhando, tá? São dois processos um pouquinho diferentes. E aí, se for consultoria e assessoria, eu vou fazendo tudo. Ah, Não, você precisa do documento X está aqui, pá, já te entrega o documento na mão. hum, Precisamos fazer o despacho aduaneiro. O despacho aduaneiro custa tanto para fazer. A gente vai até lá e faz o despacho aduaneiro junto com você, entendeu? entendi, entendi, Então, assim, entendo. esse curso aqui não vai ensinar sobre container, Aham, mas ele vai isso que te eu, dar uma ideia de como funciona uma exportação por causa dos documentos, porque os documentos, e aí que vem o lance interessante. Os documentos e as informações que a gente usa para esse tipo de carga direto para o consumidor é o mesmo do B2B. entendi, entendi, Exatamente o mesmo. A diferença é que entendi. você não precisa fazer despacho aduaneiro. Quem vai fazer é a própria FedEx ou Correio, ou seja lá É, a forma que você escolher para vou transportar, escolher para trabalhar. tá? Entendi, bacana, bacana. Obrigado. Nada. Mais dúvidas, gente? Dúvidas, dúvidas? Celso, boa noite. Aqui é o Betinho. Ô Betinho, tudo bem? Tudo bem, prazer. Prazer Então, é meu. no caso, eu já venho da amizade com a Mitty, né? Ela Legal. que veio e me apresentou o seu trabalho. Então, no caso, assim, eu tenho muito interesse de trabalhar com action figure. Hum, Inclusive, tem um amigo meu que tem bastante seguidores, ele é gamer lá no Brasil, lá tal. Ele tá vindo pro Japão semana que vem ou na outra. Eu já até comprei bastante coisa para ele, inclusive, legal, entendeu? Ele já pediu para eu pedir o número card, essas coisas assim. legal. Mas uma coisa assim, se for no caso para eu trazer um produto do Brasil, eu queria saber como que eu consigo até vender, por exemplo, numa Amazon aqui. Você tem Você, uma noção? você quer trazer do Brasil para cá, não mandar. Isso, não, então, mandar é no caso action figure, mas se eu Sim. trazer alguma coisa do Brasil, Então, aí seria um caso de importação. Aí o uhum, sistema, tudo que a gente está falando aqui morre. sim, sim, Tudo que a gente está falando aqui morre. Porque aí tem que saber olhar a legislação, tem que saber como procurar essa legislação, tem que ver se uhum, entra, o que que precisa, tem que ver qual é o produto, se ele tem restrição, se não tem, ver valor de mercado, tem uma série, aí a situação é um pouquinho diferente. Eu hum, tenho eu faço treinamento de importação também. uhum, A maioria das pessoas, na verdade, é treinamento de importação. É que agora que começou muita gente me procurar para saber como é que manda, né? sim, sim. Porque virou um novo mercado. Mas, no geral, a importação é algo que a gente trabalha constantemente aqui, tá? E aí eu posso. Antigamente mesmo, eu mandava muita coisa para amigos no Brasil, era da Oakley, por exemplo, né? Eu Aham. ia saía na loja na Depo, assim, por exemplo, e mandava direto, mas, né? Não sabia o que. Não, não, tudo bem. A questão é que você tendo um Kobutsu, você pode mandar à vontade isso daí. Sim, Essa que é a sim. diferença, você entendeu? É tudo uma questão de saber o que fazer. Agora, no caso da importação, aí a gente Uhum, tem que ver. Aí, mais uma vez, que nem eu respondi pro pessoal aqui que estava da estrada aqui, que estava conversando aqui.
Desculpa Sim, seu nome, eu não lembro o seu nome, tá? Betinho. Não, 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 o nome do rapaz da estrada. Ah, A mesma, na mesma situação que ele, eu posso estar hum, fazendo uma mentoria ou estar dando assessoria para a parte da importação. Isso é uma coisa ok. que eu faço direto, toda semana tem alguém fazendo, então é algo bem constante para mim. Ou até, se vocês tiverem interesse, eu tenho um curso online assim, que é um curso muito básico de importação para mostrar como que funciona os processos, documentação, como que você acha código internacional, eu explico os Sim. incoterms, mas ele vai te dar uma base do que você precisa fazer, porém, eu ainda acho que mesmo depois dele fica dúvidas, porque não, sinceramente, comércio exterior vai muito da experiência que você vai tendo com o tempo, tá? A Hum, forma mais fácil de trabalhar, em tese, vai, que nem na exportação, é o que eu estou fazendo aqui agora com vocês, né? Que é o curso que vai acontecer agora dia 1º e dia 2, que hum. você não depende de muita burocracia, é o mais fácil, é o básico do básico. Agora, quando a gente está falando de importação para revenda, aí a situação já começa a mudar um pouco, porque a legislação do país que você está é que manda, Ah, literalmente, entendi. tá? Dá para a gente conversar sobre o assunto, sem problema nenhum, Tá ok. tá? Então, só isso só. Muito obrigado por enquanto. Nada. Detalhe até, a gente falou de Hum, mentoria, mas quem quiser, quem fizer o treinamento e depois precisar de uma mentoria para estruturar a empresa, para fazer isso acontecer, como acontecer e assim por diante, pedir uma ajuda, a gente pode estar discutindo, porque aí a gente conversa sobre uma mentoria, aí você já pagou 20 mil, eu pego o valor da mentoria meu normal, a gente abate esses 20 mil para que você possa continuar que aí, no caso, eu posso estar te ajudando. Aí eu vou estar trabalhando como se eu fosse um sócio oculto da pessoa, né? A gente vai fazer reuniões, semanais ali para inserir os procedimentos dentro da empresa. Para quem tiver interesse e achar que precisa depois do curso. Por isso que eu falo, faz o curso primeiro, depois você avalia, tá? tá ok. Muito obrigado, então. Mais dúvidas, gente? Celso, é Mitch. Oi, Mitch. Tudo bom? A Mitch fez o curso da outra vez. Fiz. E o Betinho faz parte do meu grupo lá que eu te falei. Ah, legal, legal, legal. Tá. Deixa eu te falar, eu posso ter as duas empresas, tanto de redirecionamento como de venda direta Pode, ao consumidor? pode, mas tem que estar em nomes diferentes, tá? Hum, Porque é o seguinte. Apesar que como Codin, eu não sei, é que no Japão o Codin causa uma confusão, né? Mas na realidade, se você pegar pela legislação brasileira, americana e a japonesa também, você você não pode ser agente de carga e exportador ao mesmo tempo. Você pode ser, por exemplo, se eu for uma trading company, eu posso prestar serviços de logística interna, mas eu não posso prestar serviço de agenciamento de carga internacional. Isso Porque aí, isso aí eu entendo um pouquinho. Porque o que que acontece nessa história? O que que acontece nessa história? Um exemplo. Até eu vou te perguntar já. Você já fez o comentário, mas eu já vou até te perguntar, porque É, essa legislação é um pouquinho diferente. é. O que que acontece? Se você parar para pensar, você está na posição de exportador, você é uma empresa de compra e venda. Como que você vai fazer o agenciamento de carga só se a conta na FedEx, por exemplo, está no nome da tua empresa como sendo exportadora? Porque na hora que você vai se cadastrar na FedEx, DHL ou até mesmo no correio, você tem que destinar que tipo de empresa é a sua. Ah, quem é você? Eu sou a loja X, eu vendo tal coisa. Não, eu quero entrar como agenciamento de carga. Aí é redirecionamento. Entendeu, Mitch? entendi. Então tem que ser pessoas diferentes para fazer a mesma coisa, E tá? Até no, como, e até no, como até no seria? imposto também, né? Até no imposto, por exemplo, se você juntar as duas empresas que ele está falando agora, você vai juntar uma outra, você vai pagar, vai somar duas para você Vai poder pagar o somar, imposto. exatamente, Então você E exatamente. tem que como, separar, você tem que separar elas, né? Que é melhor. e como seria eu fazer, tipo, aquilo que eu falei logo nesse início, quando eu fiz o curso? Hum, Auxiliar a pessoa do Japão a enviar para o Brasil. redirecionamento. É, sim, mas Você vira um agente de carga. Então tá, a pessoa está no Japão, você tem a sua empresa aqui de agenciamento de carga. A pessoa fala assim: Ó, Mitch, eu quero mandar 2 canetas para minha mãe. Aí você vai falar para ela, vai chegar e vai fazer o orçamento ali do custo do frete. Aonde você mora? Ah, moro em Toyohashi. Sua mãe tá onde? Minha mãe tá em São Paulo. Pegar o endereço dos dois, fazer o orçamento ali online, botar o seu valor em cima do seu serviço. Se a sim, pessoa não precisar consolidar a carga, ela não precisa te mandar a carga. Você manda coletar na casa dela e manda entregar na casa da filha, da mãe. Você só fica intermediário representante da transportadora.
O, Entendi. o redirecionamento nada mais é que isso. O redirecionamento são empresas de agenciamento de carga que detêm um armazém, um local, onde elas podem colocar produtos de terceiros lá dentro, consolidar esses produtos, pedir coleta e reenviar. Por isso o nome é redirecionamento, porque você redireciona. Então, eu estou no Brasil, eu compro um produto no, sei lá, no Amazon Japão, no Rakuten, sei lá, não importa. O Rakuten não manda para o Brasil. Então eu preciso de um local no Japão para que esse produto vá. Então ele é direcionado para esse local que você dá para o cliente, e aí você contrata a logística para mandar para o Brasil, redirecionando a carga. Entendi. Esse é o processo. Uhum. Simples, tá? Tá isso. Obrigada. Nada. Dúvidas, dúvidas, eu gosto de dúvida. Mitch já falou, Priscila, Andy, Vitor, Carolina, Maiara, Carla, Oswaldo Riga, dúvidas? Não temos dúvidas mais. Renilson, sem dúvidas? Então é isso. Se não temos mais dúvidas, essa aula eu vou deixar ela gravada, eu vou jogar lá no grupo pro pessoal, porque tem muita gente que queria assistir e não pôde assistir. E o link do nosso curso já está no grupo lá, para quem tiver interesse. A gente está limitando a quantidade de pessoas que entram pro grupo, até porque depois para fazer suporte é meio ruim. Então, esse valor de 15 mil eu coloquei para as 15 pessoas que entrarem, tá? Não atingiu as 15 ainda, mas se passar um pouquinho, eu vou deixar passar, não tem problema nenhum. E é isso. Quem tiver interesse, entra lá, se inscreve. A aula começa dia 14, dia 1º às 14 horas. No sábado vai até às 18 e no domingo às 14 horas até às 18 também. Ok? Tranquilo, gente? Obrigado, uma boa noite. Obrigado por vocês estarem aqui numa quarta-feira assistindo essa aula. E se vocês quiserem, vocês vão poder assistir de novo, que eu já vou baixar ela e já vou jogar lá no grupo para vocês. Tá bom? Gente, obrigado. Boa noite. E dúvidas é só entrar em contato comigo. Valeu, gente.